No tutorial de hoje eu quero ensinar você a criar essa espécie de gosma aqui dentro do After Effects. Sim, hoje é um tutorial de After Effects maravilhoso. Eu estou dando uma pausita no CorelDRAW, certo? Isso não quer dizer que não vai ter tutoriais de CorelDRAW aqui no canal, tá? Pelo amor de Deus, longe disso, CorelDRAW é meu xodó, meu Deus. Mas assim, vamos variar um pouquinho e hoje eu vou trazer um tutorial de After Effects, que tem um tempo que eu não trago aqui no canal. Ok? Eu tô usando o After Effects CC 2020, ok? Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, deixa o like de vocês e vamos partir para o nosso tutorial. Aqui com o After Effects já aberto, eu quero deixar claro que eu uso o After Effects em inglês, tá? Se você usa em português, não tem problema, até porque não vai ser muito difícil você encontrar aqui as opções, as ferramentas que eu vou estar utilizando aqui pra gente poder fazer esta gosminha maravilhosa, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai clicar aqui em New Composition. Se o seu não aparecer aqui, você pode clicar aqui em cima em File. Clicando aqui em File, você vem aqui em New Project. Ou, no seu, vai estar como Novo Projeto. E aqui, clicando no Novo Projeto, ele vai aparecer assim, ok? Aí, dessa forma aqui. É como se eu já tivesse clicado em um novo projeto, ok? Então, aqui agora, eu vou vir aqui no menu de novo. Vou vir aqui no Composition e vou clicar em New Composition, nessa primeira opçãozinha aqui, Ctrl N do seu teclado, tá? Clicando aqui, a gente vai fazer aquelas configurações básicas aqui dentro do After Effects. Uma coisa que você pode fazer é colocar o nome da sua composição. Eu não vou alterar, até porque eu não sou muito organizado, né, com os meus arquivos, mas não quer dizer que você tenha que seguir esses passos mesmo. Ok? Então aqui eu tenho a largura e a altura do meu projeto, tá? Eu vou deixar esses dois aqui bonitinhos em... Eu vou fazer um projeto, desculpa, no tamanho 1 por 1, então eu vou deixar eles, os dois com o mesmo valor, tá? Então eu vou desmarcar essa caixita aqui e aí eu vou colocar um valor de 1080 também para este camarada aqui, ok? Uma vez então que eu tenha definido isso aqui, vamos continuar a configuração do nosso arquivo, ó. Então aqui eu vou no frame rate, que eu vou deixar a 60 fps para aquela animação ficar fluida. Aqui no resolution não vai importar muito, porque aqui é só a resolução de pré-visualização do seu arquivo. Aqui em start time code é onde a agulha vai iniciar, e aqui é a duração do seu projeto, que vamos combinar que 30 segundos é muita coisa, então eu vou ativar aqui e deixar uns 10 segundinhos mesmo. Opa, uns 10 segundinhos mesmo. O background color também não vai importar para esse negócio aqui, tá? Para essa configuração. Uma vez que você tenha terminado então a configuração, vamos pressionar em OK. Então, aqui a gente já tem o palco onde a gente pode começar a trabalhar com as nossas composições, ok? Então, uma coisa que a gente vai fazer é clicar com o botão direito nesta área vazia aqui da timeline. Clicou com o botão direito, a gente vai vir aqui em New. Vindo aqui em New, a gente vai criar um novo Solid, ok? O Solid vai ser o nosso background, então muito importante você escolher uma cor que você considera bonita. Eu, particularmente, gosto de usar muito azul ou amarelo, mas para esse tutorial eu vou utilizar um azul meio roxo, assim, ó, que eu acho que fica bem bacana. Lembrando que isso aqui vai dar preferência de vocês, ok? Não é necessário você já começar criando background, mas eu já vou começar criando background. Eu esqueci de falar que depois que você terminar, você pode clicar em OK, e aí a gente tem um background. O meu tá azulão assim, mas ignora, a gente vai colocar um efeitozinho para ele ficar um pouquinho mais bacana, tá? Aqui em cima, eu preciso que você clique aqui em Effect Controls. Clique aqui. Se por acaso você não estiver vendo o Effect Controls, basta você vir aqui em cima, nessas duas setinhas bonitinhas, clicar nelas e acessar aqui o Layout Effects, fechou? Uma vez que você tenha definido aqui então o Layout como Effects, vamos voltar aqui nessa abinha, clicou nessa abinha bonitinha, você vai clicar aqui num canto vazio, clica com o botão direito, perdão, eu esqueci de dizer para você se certificar de que a camada esteja selecionada. Selecionou a camada, você clica com o botão direito e vem aqui em Generate. Vindo aqui em Generate, você vai vir aqui Gradient Ramp, ok? Vindo aqui em Gradient Ramp, você vai ver que ele aplicou pra gente o gradiente, né, o degradê aqui no background. E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui onde está escrito Linear Ramp, eu vou trocar de linear para radial, para ele ficar redondinho. Então aqui em cima, vocês não estão vendo, tá? Mas aqui
eu tenho esta mirinha, essa espécie de mira aqui, e aqui embaixo eu tenho outra também. Aqui funciona da mesma forma do Corel, tá? Um ponto desse aqui define uma cor, e o outro ponto define outra cor. A diferença é que aqui a gente está usando o degradê radial, ok? Então aqui eu vou puxar para o centro da minha composição e eu vou alterar a cor desse carinha aqui, clicando na corzinha dele aqui. Uma vez que eu cliquei aqui na corzinha dele, eu posso definir a cor mais ou menos daquela que eu estava utilizando, ok? Aqui vai dar preferência de vocês. Uma outra cor que eu vou definir agora, que é essa cor de fora, aqui nessa caixinha de baixo, é pegando uma cor azul também, só que dessa vez um pouco mais escuro. E olha só que bacana que ficou o nosso background. Com o background pronto, agora a gente vai pegar uma ferramenta maravilhosa aqui nesse grupo de ferramentas, que é a ferramenta de elipse. Pegou a ferramenta de elipse, certifique-se de que a sua camada aqui do Deep Purple Solid, ou não sei a cor que vai estar, ou o nome que vai estar definido no seu aí, certifique-se de que ela não esteja selecionada dessa vez, ok? Para que assim você não desenhe máscaras nessa camada de background, tá bom? Então, você se certificou de que ela não está selecionada, você vai clicar, você vai segurar o botão Shift e vai apertar, você vai clicar e arrastar aqui no centro da sua tela para formar um círculo perfeito. Pode ser mais ou menos desse tamanho, não se preocupe muito com o tamanho do círculo por agora, ok? Então aqui você pode perceber que o meu está com esse tracinho vermelho aqui, com um preenchimento vermelho e com um traço branco. Poxa, que não tá legal, a gente vai ter que alterar isso, né? Pra gente mudar isso, a gente vai vir aqui em cima, nessa caixinha vermelha, onde a gente vai trocar a cor do nosso objeto, tá? Então, cliquei aqui, e aqui eu vou selecionar uma cor de branco mesmo, porque eu vou fazer branco. Eu acho que branco vai ficar interessante, tá? E aqui no Stroke, aqui no Stroke, a gente vai mudar a cor do Stroke. Na verdade, a gente vai retirar o Stroke, tá? Para fazer isso, você segura Alt no seu teclado e clique até que ele fique com esta linha vermelha ultrapassando aqui. E aí a gente não tem mais o Stroke é o contorno, tá? A gente não tem mais o Stroke aqui no nosso objeto, ok? Então agora você vai pressionar aí no seu teclado Ctrl Alt Home, depois você solta o Alt e pressiona Home, para que assim o ponto âncora do nosso objeto vá para o centro e também o nosso objeto vá para o centro da nossa página, ok? Então a gente tem aqui um objeto no centro, tá? Aqui abriu umas opções meio malucas, não se preocupe com isso por agora, tá bom? Então aqui a gente fechou, a gente tem o primeiro shape layer e agora a gente vai desenhar um segundo shape layer, mas um detalhe muito importante é que a gente vai desenhar na mesma camada que tá esse mesmo shape layer, ok? Então certifique-se de que essa camada de shape layer esteja selecionada, e aí a gente vai desenhar agora aqui bonitinho assim do lado mesmo, mais um círculo, segurando, essa foi boa, hein? Segurando Shift no teclado para que o círculo saia perfeito, certo? Então aqui agora a gente tem a elipse 1, que é essa primeira elipse, e aqui a gente tem a elipse 2, tá bom? Por enquanto a gente vai desenhar só essas duas, porque agora a gente vai começar a aplicar os efeitos para que ela comece a virar uma gasminha bonitinha, ok? Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui no painel Effect Controls, Effect e Presets, ok? Eu vou clicar aqui, o meu vai carregar um pouquinho, tá? Não se preocupe com isso. E aí, eu vou pesquisar um efeito maravilhoso aqui, que se chama Gaussian Blur. No seu, se você estiver usando em português, você vai estar utilizando ele como desfoque gaussiano. Você vai estar encontrando, tá? Desculpa. Então, eu vou pegar o meu desfoque, o meu Gaussian Blur, e vou jogar em cima desta camada por inteiro. E aparentemente não aconteceu nada, né? Porque a gente tem que definir a influência desse Blur. O Blur é o que vai fazer um borrão aqui em volta dos nossos objetos, tá? Ele vai deixar ele bem desfocado, então a gente vai fazer isso agora. A gente vai dar um desfoque nestes dois objetos, para que eles fiquem mais ou menos assim, olha só que interessante, né? Aparentemente não faz muito sentido, mas vai fazer sentido quando a gente aplicar o próximo efeito, tá bom? Então, vamos voltar lá no Effect e Presets aqui, eu vou apagar o Gaussian Blur que eu tinha digitado, e aqui eu vou digitar agora um efeito chamado Levels, e no seu eu não sei como é que vai estar, mas provavelmente vai ser níveis, ok? Aqui a gente vai pegar ou o Levels Individual Controls ou a gente vai pegar o Levels Geral. Eu vou pegar o Individual Controls, mas você
Enfim, pode selecionar qualquer um dos dois que ambos vai funcionar da mesma forma, mas eu prefiro fazer com o Individual Controls. Então vamos lá, vamos jogar o Individual Controls para cima do Shape Layer também. E aí a gente não tem nenhuma mudança aparente, tá? Mas lembrando que assim que a gente fizer uma alteração, ele vai fazer uma alteraçãozinha bonitinha. Então aqui, ó, nesta caixinha aqui no level... no Levels, você vai abrir essa caixinha aqui que está escrito RGB, que a gente vai mudar o canal dele. Mudando o canal de RGB, a gente vai clicar no último aqui, que é o canal Alpha. Então aqui a gente vai pegar esta barrinha aqui, essa setinha bonitinha, e a gente vai arrastar ela aqui para frente, até que o objeto comece a ficar bem definido, porém ele vai ficar um pouquinho estranho. Eu sei que ele está um pouquinho estranho, não se preocupe que a gente já vai corrigir isso. Então vamos arrastando aqui até que ele fique totalmente branco assim, e aqui vai ficar preto. Eu sei que assim ele tá meio estranho, mas aqui a gente vai fazer uma correçãozinha agora. Ao invés de você arrastar tudo como eu fiz aqui, você vai puxar um pouquinho até que esse preto quase não apareça muito, tá? E aí aqui você vai fazendo o controle até que ele comece a ficar um tanto quanto mais firme, né? Olha só, então a gente vai puxar aqui e a gente vai puxar esse controle cinza aqui para a parte de trás. E aí vocês podem ver que o meu aqui já funcionou muito bem, ok? Aí você vai achar o ponto ideal aí pra você. O meu é esse aqui, que não tem muitos borrões, ok? Então aqui a gente já tem um efeito muito bacana. Vamos abrir aqui, ó, a camada de Shape Layer, clicando nessa setinha bonitinha aqui, clicando nessa setinha. A gente vai pegar a Ellipse 2, que foi essa segunda que a gente desenhou, e olha só que interessante quando a gente mexe ela aqui, olha só, ele meio que puxa o objeto, entendeu? Então essa é a parte interessante da nossa composição, ok? Então agora vamos fazer uma animação maluca nesse negócio aqui, tá? Deixando ele aqui mais ou menos pegando parte do interior aqui, a gente vai abrir as opções da elipse aqui embaixo. Eu sei que são muitas opções, mas não é nada muito complicado não, tá bom? Abrindo aqui a opção da Ellipse 2, a gente vai vir aqui no Transform, aqui ó, no Transform Ellipse 2. Preste muita atenção. Eu abri aqui as setinhas do Contents. Aqui tem o Ellipse 2 e aqui a gente vai abrir o Transform Ellipse, ok? Abrindo o Transform Ellipse, a gente vai vir aqui no Position, que essa é a posição, desculpa, este é o parâmetro que vai interessar pra gente. Então, vamos agora partir para um pedacinho de programação dentro do After, que, pra falar a verdade, é bem simples de fazer, então você não vai ter muitas dores de cabeça quando você for fazer, tá? Vamos clicar nesse reloginho bonitinho que tá aqui do lado do Position, só que detalhe, a gente vai clicar nele segurando Alt no teclado, porque aí a gente vai habilitar a barra, na verdade a caixa onde a gente pode escrever as expressões, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos apagar essa expressão que já está escrita aqui, ok? E aí a gente vai digitar uma expressãozinha muito simples que tem aqui dentro do After Effects, que faz a gente randomizar algum parâmetro dentro das opções ali. Por exemplo, eu vou pegar... vou dizer pro After Effects assim, eu quero que você faça este parâmetro ficar randomizado, né, com valores randomizados conforme o tempo for passando, tá? Então a gente vai vir aqui aqui vai digitar esta seguinte carinha aqui que já apareceu para mim, que é o Wiggle, ok? Digitando aqui o Wiggle, ele vai abrir um parênteses porque ele vai pedir um valor. O valor que a gente vai colocar aqui, pelo menos a gente tem que ir testando, isso vai depender do movimento que você quer. Eu vou colocar uns valores aqui aproximadamente 15,15. Uma vez que eu tenha terminado, é só você clicar fora, que aí a expressão já vai estar funcionando. E quando você der play aqui, você vai ver que esse bicho tá maluco assim, não é assim que eu queria, porque está muito forte. Então eu vou trocar esse primeiro valor aqui, ao invés de 15, eu vou colocar 5, porque eu acho que ainda está muito forte, né? Eu ainda acho que vai ser muito forte, mas vamos dar uma olhada. Olha só que interessante que ficou agora. Que coisinha mais maluca, né? Vamos colocar um valor ainda um pouquinho menor aqui. Eu vou colocar o valor de 2. Lembrando que isso aqui vai ser da sua preferência, tá? Eu achei que assim pra mim ficou interessante. Olha só que bacana. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as demais bolinhas que a gente desenhar aqui. Ou a gente pode simplesmente duplicar as novas bolinhas, que é o que a gente vai fazer pra gente poupar tempo. Ok? Então vou fechar aqui a posição do Transform Ellipse, vou pegar aqui a Ellipse 2, ok? Vou dar um Ctrl D na Ellipse 2 e aqui a gente já tem uma terceira elipse que a gente vai trazer ela para um outro canto. A gente pode alterar também a escala dela.
segurando Shift sempre para que a escala dela seja proporcional, tá bom? Então eu vou colocar uma aqui, você pode prestar atenção que aqui no Transform ela já vem também com a expressão que a gente colocou. Se tiver essas coisinhas vermelhas aqui, é porque ela tem expressão. E aí você pode ver que ela também já tem animação, então tudo que a gente precisa fazer é duplicar essas elipses, ok? Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl D, e aí eu vou trazer ela para cá, e vou colocar ela um pouquinho maior. Vou dar Ctrl D aqui novamente, né? Vou pegar essa aqui, colocar aqui, vou colocar essa maior de todas, vou dar um outro Ctrl D, vou colocar essa aqui, vou deixar ela um pouquinho menor desta vez, e aí eu vou dar um outro Ctrl D, eu sei, eu não preciso ficar narrando isso o tempo todo, mas você entendeu como é que, pra você entender como funciona o conceito, e aí você vai e pega, escutando essa minha voz irritante aqui, né? Vou dar um Ctrl D mais aqui e vou colocar uma mais aqui para preencher esse espaço que eu acho que vai ficar mais interessante, ok? E aí a gente tem esse resultado aqui, por enquanto, dessa gosminha maravilhosa. Olha só que coisa mais linda, né, gente? Então vamos continuar aqui pra gente fazer aquela sombra que fica atrás desta gosma, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos minimizar as opções do Shape Layer 1 e aqui no Shape Layer... Falei tudo embolado, me desculpa. Aqui no Shape Layer 1, a gente vai dar um Ctrl D para duplicar essa camada. Então a gente agora tem duas camadas iguais. Porém, você pode ver que como o movimento é randomizado, eles não se encostam. Tanto que dá para ver uma certa transparência vindo daqui, certo? Então, vamos simplesmente abrir não, me desculpa. Vamos voltar aqui no nosso Effects e Presets. E aqui a gente vai trocar isso aqui para um gradiente, ok? Então a gente vai colocar aqui um gradiente, no meu caso vai ser um gradiente ramp, tá? Que é o mesmo que eu usei aqui no fundo. A gente vai colocar o gradiente ramp aqui no Shape Layer 1, que é o Shape Layer que está embaixo, ok? Então aqui eu vou trocar aqui então o gradiente, desculpa, eu tô falando tudo errado, pelo amor de Deus. Aqui eu vou trocar o linear ramp para radial ramp novamente. Tá? E selecionando aqui no Gradient Ramp, a gente vai selecionar as cores dele, tá bom? Então eu vou colocar aqui um vermelho e embaixo eu vou colocar aqui um laranja, que são cores que eu acho sensacionais, maravilhosas, tá? Mas aí vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, tá? Sempre lembrando que a personalização é esta. Olha só que bacana então que a gente tem essa gosminha maravilhosa. E uma coisa que você pode fazer também, assim, só para dar aquele chance, é colocar uma animação de saída e uma animação de entrada na sua composição, tá? Para fazer isso, eu já vou deixar bem explícito aqui para vocês, né? Para vocês pegarem as manhas aqui no After, tá bom? Você seleciona as duas camadas como eu fiz aqui, segura Ctrl, seleciona uma, segura Ctrl, seleciona a outra, clica com o botão direito, vem aqui em Pré-Compose, e aí nessa pré-composição aqui, você pode dar o nome que você quiser. Eu vou deixar como Pré-Compose mesmo. O que você vai fazer é você pegar essas duas camadas que a gente selecionou e vai colocar dentro de um outro recipiente, tá bom? Então, aqui, ele já virou uma pré-composição, tanto que eu posso acessá-la aqui individualmente, fazer as edições que eu quero, tá bom? Para acessar ela, eu dei um clique duplo, tá bom? E ela fica aqui, e a composição que a gente estava trabalhando fica bem aqui, que é a Comp 1. Então eu vou clicar aqui na Comp 1 e vou voltar para a Comp 1. Então aqui eu vou fazer uma animaçãozinha simples de entrada, que vai ser uma animaçãozinha de escala, tá? Vou animar a escala desse objeto. Então para fazer isso, para fazer isso, eu vou selecionar aqui esta camada, vou pressionar S no meu teclado e aqui eu tenho a opção de escala, o parâmetro de escala. Você pode ver que ele está 100% porque ele está no tamanho da nossa folha, do nosso palco de trabalho, tá bom? Então aqui, aonde está no 100%, eu vou pegar, vou clicar nesse reloginho maravilhoso, ok? Clicando nesse reloginho, eu criei aqui um keyframe, tá bom? Uma chave que compõe um valor dentro de um frame aqui dentro do palco, da nossa animação. Então aqui ele está no valor de 100%, certo? Vou dar um zoom aqui, segurando o Alt, tá bom? Segurando o Alt e rodando o Scroll, você dá o zoom aqui dentro da timeline. Então eu vou trazer esse bastão aqui para cá. Desculpa, deixa eu colocar o keyframe aqui na frente, vou trazer o bastão aqui para cá. Então aqui eu tenho ali 100%, certo? Vou avançar alguns frames aqui para frente. Você define a quantidade de frames que você quer aí, vai depender da velocidade de animação que você for fazer, da força de animação que você for fazer. Aqui eu vou clicar na onde está esse 100, qualquer um dos dois, vou apagar o 100, eu vou clicar em 0. E aí eu vou dar um Enter, e aí você pode ver que o
o objeto sumiu. Mas a gente tem a seguinte animação, que é ele diminuindo, certo? Mas a gente quer fazer ao contrário, como é uma animação de entrada, né? A gente vai fazer ao contrário, certo? Então o que eu vou fazer é selecionar esses dois keyframes aqui, vou clicar com o botão direito em um deles, vou vir aqui em Keyframe Assistance e vou aqui em Time Reverse Keyframes, para a gente inverter os keyframes aqui dentro do palco, certo? Então agora eu já tenho aqui ao contrário, que é de 0 a 100, mas vamos concordar que essa animação seca assim não ficou tão interessante e a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de Overshoot. A gente vai deixar a animação um pouco mais orgânica e aí ela vai ficar um pouco mais real, um pouco mais maravilhosa e você vai sentir a força, o peso, como se tivesse a gravidade agindo sobre esse objeto. Eu sei, eu expliquei bonito, né? Então vamos lá. Aqui, como eu sei que esse keyframe é 100, o que eu vou fazer é deixar alguns frames mais para trás, esse objeto um pouquinho maior do que o objeto final, porque a gente vai criar aquela animação no estilo elástico, certo? Então aqui, como eu sei que o valor final é 100, eu vou colocar um valor um pouquinho maior, como se fosse, como por exemplo, o 110. Quando eu coloco um valor aqui, automaticamente altera no outro, então eu só preciso apertar Enter e aí ele cresceu proporcionalmente e a gente já tem isso aqui que a gente chama de Overshoot, certo? Você vê que ele vai um pouquinho e depois dá uma voltinha. Então aqui já é uma animação um pouco melhor, certo? Para a gente deixar essa animação um pouco mais orgânica ainda, a gente vai selecionar todos os keyframes, vai clicar com o botão direito, vai vir em Keyframe Assistance e vai vir em Easy, ok? Aqui agora você vê que o keyframe ficou nesse formatinho aqui, maravilhoso, como se fosse aqueles reloginhos de areia, que eu não vou lembrar o nome agora. E aqui pra gente dar aquela calda de chocolate naquele bolo de cenoura, a gente vai acessar aqui o editor de gráfico com os keyframes selecionados, tá? Aqui a gente vai entrar no editor de gráfico e aí você vai mudar uma opçãozinha aqui embaixo, essa aqui, ó, que você vai se certificar de que você está editando o Speed Graph, ok? Que é o gráfico de velocidade. Então, aqui é muito simples de explicar para vocês. Note que você tem aqui o primeiro keyframe, aqui você tem o segundo keyframe e aqui você tem o terceiro keyframe. Esta linha vermelha que passa por aqui é a linha que define a velocidade entre um keyframe e outro, ok? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o keyframe e vou indicar qual que é a velocidade que eu quero nesses keyframes. Então aqui, eu quero que ele vá um pouco mais devagar e a aceleração seja constante, e aí depois ele faça um overshoot, para ele fazer aquela força de voltar, entendeu? Então ele vai fazer assim, ó, entendeu? Para a animação ficar um pouco mais forte. Então para fazer isso, eu vou simplesmente clicar aqui nesse primeiro keyframe, vou pegar essa bolinha amarela aqui e vou arrastar um pouco mais para frente aqui, só um pouquinho, tá? Para a influência ser um pouquinho maior, e aí ele vai ter um decaimento brusco. Para fazer o decaimento mais brusco, eu vou puxar essa outra bolinha aqui para cá, e aí você vai ver que a sua animação vai ficar um tanto quanto mais orgânica. Olha só que bacana, né? Esses pequenos detalhes fazem diferença sim no resultado final da sua animação, tá bom? Então, aqui no final, onde eu vou definir que é o final, vai ser aqui nos 3 segundos mesmo, só pra gente ilustrar essa aula, tá? Eu vou trazer este bastãozinho aqui pra eu definir a duração, tá bom? Deixa eu colocar isso aqui no magenta, vai ficar mais bonito, pra ter a identidade do After, né? Então, eu vou puxar este carinha azul aqui até definir os 3 segundos aqui, tá bom? Isso, só pra gente deixar a reprodução um pouquinho menor, ok? Então a gente vai clicar, a gente vai selecionar os 3 keyframes, a gente vai dar um Ctrl C, vai trazer a agulha aqui um pouquinho, ó, deixar um pouquinho perto do final, vai dar um Ctrl V pra gente colar os mesmos keyframes. E aí, a gente só vai precisar inverter esses keyframes novamente. Então a gente vai clicar com o botão direito, Keyframe Assistance, Time Reverse Keyframes, e a gente já tem esta animação de entrada e a animação de saída, ok? Olha só que bacana. Então, o último detalhezinho aqui, só para ficar um pouquinho mais interessante, vou adicionar aqui um Shadow, que é sombra projetada, tá bom? Vou adicionar uma sombra projetada aqui neste carinha, tá? No seu vai estar como sombra projetada, caso você esteja utilizando o After em português. Aqui eu uso em inglês, então vai ser um Drop Shadow. Colocando aqui o Drop Shadow, ele vai aparecer aqui no Effect Controls, né? Eu vou definir aqui a distância, que aqui tá 5, eu vou colocar um pouquinho mais afastado, tá? Vou colocar aqui um Softness, né? Que é para deixar ela um pouquinho mais desfocado.
E aqui eu vou tirar um pouquinho da opacidade, é só para dar aquele toquezinho maravilhoso, ok? Então é isso aqui, a gente já tem esta animação pronta aqui, como eu tô gravando, tá um pouquinho pesado, não se preocupem, tá bom? Então é isso aí, olha só que bacana. E vamos ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Caso vocês tenham gostado, galera, deixa o like de vocês aí, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui para você receber mais notificações sobre os próximos tutoriais de After Effects ou dos outros programas que eu costumo mexer, apesar de que eu só trago After Effects e Corel aqui pra dentro do canal, certo? Então, forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, tudo de melhor sempre e até o próximo vídeo tutorial, valeu e até mais!